Muito bem, então, quem quer contar aí um pouco da experiência dessa semana? Se conseguiu estudar? O que é que vocês acharam do ritmo de problemas lá no grupo do Telegram? Todo mundo que está aqui também está lá no grupo já? Ou tem alguém que não sabe ainda que grupo é esse? E aí, pessoal, podem responder aí no chat se não quiserem habilitar o microfone, tá? Vou buscar um fone rapidinho. Pronto, gente, tô de volta. Vou buscar um fone melhor, porque esse aqui não tá funcionando muito bem. Então, vi aqui a resposta do Lucas no chat. Ele disse que não estudou tanto quanto queria, mas foi bom, aqueles problemas que a gente mandou lá no grupo. Tá mais animado que ano passado. Eu queria saber se está todo mundo por aí, né? Se alguém puder botar pelo menos um oi aí no chat, para ter certeza que vocês estão ouvindo, se estão aí presentes ou se foram buscar um fone de repente, que não ouviram a minha pergunta aí anterior. Cadê Lara, Silvia, Gabriela, estão por aí? Manda um oi aí. Isso, pronto. Ok. Ítalo, Lucas já dando resposta aqui. Pronto. Beleza. Bom, e aí, daqueles problemas que a gente teve lá, se vocês quiserem colocar aí também algum para a gente poder explicar melhor, de repente alguma coisa que ficaram em dúvida. Olha aí, o Emerson deu uma dica boa para vocês responderem aí. Quem deu oi, né? Eu fiquei pensando se vocês estavam, tipo, tinham entrado e ido buscar uma água e não ouviram quando eu falei. Aproveitar aí, gente, para a gente interagir. Não estudei tudo que eu planejei, mas com os problemas pude resolver bem algumas coisas que não pude resolver no passado. Certo? Esse foi o Vitor. Lucas fez uma pergunta aqui sobre grafo, né? Vamos ver aqui. Essa questão do grafo que eu compartilhei com vocês lá, na verdade, era uma questão que era objetiva, né? E ela tem um desenho de um mapa, mas quando a gente lê direitinho a questão e passa a pensar um pouco nela de uma forma diferente, a gente vê que, na verdade, ali por trás tem uma questão de grafo. Né? Sei que a maioria ainda nunca tinha ouvido falar sobre isso, até porque é um assunto que a gente vê mais na graduação, né? E ali tem uma questão sobre coloração, que era para você definir com quantas cores você conseguiria, no mínimo, né, pintar aquelas áreas ali para que você não repetisse cores de áreas que fossem vizinhas ou adjacentes. Ali não tinha uma questão de programação, né? Era uma questão objetiva, mas a gente também poderia, de repente, programar alguma coisa. E, na realidade, tem muita questão da UBI que tem grafo, né? Não necessariamente relacionado a grafo de coloração, mas também há outras operações que dá para fazer, como encontrar um caminho mais curto, de um ponto a outro, entre outras coisas. E aí tem vários conceitos, né, por trás aí dessa teoria dos grafos. E aí você me perguntou aí, Lucas, o que é um grafo K3, né? Para, vamos dizer assim, entender melhor o que seria isso, a gente tem que saber o que é um grafo completo. O grafo completo é aquele que tem todos os vértices, consegue se conectar a todos os outros. Então, você tem um caminho para todos os pontos de cada vértice para todos os outros. Esse seria um grafo completo. Então, se você tiver um grafo completo com 3 vértices, cada vértice com um caminho para todos os outros, eu tenho um K3. O que eu me lembro é isso. Não sei se Emerson lembra, consegue confirmar. E acho que a gente pode pensar nisso como um triângulo. É um vértice, aliás, é um grafo com três vértices e com ligação completa, né?
entre todos os vértices. Acho que é por aí mesmo. Esse seria o conceito, né? É tipo, então, um triângulo que você consegue, de um ponto, ligar para todos os outros, e aí você teria um grafo K3. Olha só, eu coloquei aqui no Google para ver se a gente acha algum desenho. Tem um desenho de um K5 aqui, que parece Deixa eu mostrar essa figura aqui para vocês. Abrir ela aqui. E compartilhar a tela. Bom, aí aqui eu acredito que vocês estão vendo aí, olha só. O K1 vai ser um ponto só e, enfim, não tem ligação, afinal um ponto só. O K2 seria um desse estilo. O K3 vai ser um triângulo, né? Três vértices, e aí todos eles ligados. Aqui você pode imaginar um K4. Se você puxar, aliás, eu tinha imaginado a gente puxar esse ponto um pouquinho mais para cá para parecer um quadrado, mas uma aresta ia sobressair assim por cima da outra, né? Ia passar por cima da outra. Acho que esse é o desenho melhor, sem que as arestas se sobreponham. Aqui teria um K5, que tem os 5 vértices todos ligados uns aos outros. E aqui você tem um caminho direto, né? De cada vértice para todos os seus coleguinhas aqui do grafo. Quando você tem assim, além de ser um grafo completo, ele também está totalmente conectado. Se você tiver qualquer ponto solto, né? É chamado de grafo desconexo. Que acho que foi inclusive uma figura que eu mandei lá no grupo. Tinha um ponto solto que não tinha caminho para ele. Imagina como se fosse um lugar que não tem como você acessar. Aí é um gráfico que é desconexo. Ok, vamos ver o que mais que vocês perguntaram aqui. Tem mais comentário aqui no chat. O Ítalo falou que estudou gráficos, mas estuda base conceitual. A aplicação dele em Python. Pronto, aí tem vários problemas. À medida que a gente for colocando mais nível aí nos problemas que eu for mandando para vocês, vocês vão perceber, né? Alguma aplicação que vai ser necessário usar alguma teoria aí por trás de grafos. Desde esse problema de coloração, por exemplo, para você identificar quais são as cores que você consegue colorir, mas com o mínimo de cores possível, de forma que os vizinhos não sejam da mesma cor. Você tem problemas de distância, de você colocar nessa aresta um valor, que é o que a gente chama de valor, colocar valor nas arestas, né, um grafo ponderado, um grafo valorado, e aí você tem que descobrir, por exemplo, qual é o caminho mínimo para chegar de um ponto ao outro. E isso é aplicado na vida, né, vamos dizer assim, no dia a dia, aí quando, por exemplo, você tem rotas que você precisa definir para levar, de repente, uma encomenda ou para fazer uma rota de viagem, alguma coisa do tipo, e você precisa fazer com que você faça esse trajeto, mas com o mínimo de gasto, né? Então, você pode aplicar a teoria dos grafos para tentar descobrir o caminho mínimo, o menos custoso para chegar de um ponto ao outro, passando por pontos intermediários, se for o caso. A gente usa muito sem nem perceber, por exemplo, quando a gente coloca no Google Maps de um ponto a outro, como eu faço para chegar. Então, o Maps consegue identificar o caminho melhor para você encontrar. E você pode imaginar que, vamos dizer assim, cada esquina seria um vértice e as ruas por onde você consegue passar seriam as arestas. E aí, a cada esquina você vai pegar uma direção diferente. Qual que é o caminho melhor que eu consigo fazer para chegar a tal ponto, levando menos tempo? Aí depois isso pode ficar mais complexo se você for considerar, por exemplo, se o tráfego está muito intenso, como por exemplo você pode pegar no Waze, né? Você tentar encontrar o caminho melhor, ele vai tentar desviar ali de onde tem mais trânsito. E aí tem várias aplicações, né? E o que a gente usa na OBI são problemas que tentam lembrar esses problemas da vida real, né? E eles colocam lá dentro de alguma questão, você vai ter que encontrar o caminho. Tem o algoritmo do caminho mínimo, né? E são vários, na verdade, mas esse é um dos mais usados, que o Lucas falou aí no chat. Então, vamos ver o que mais vocês colocaram aqui. A maioria falou que não estudou tanto quanto queria, né? Aí a questão, gente, é de você realmente se organizar, pensar aí no tempo que você pode dedicar para estar
estudando, certo? Para estar se preparando. E a gente recebeu uma notícia lá no site da UBI. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui para vocês. Se depois vocês quiserem ler melhor sobre isso, vocês podem vir aqui em notícias. Tem essa notícia aqui, que a gente vai conversar com vocês sobre ela agora também. É que as escolas vão poder escolher a data da fase 1. Como vocês sabem, está marcado, né, oficialmente para o dia 15, que é a semana que vem já. E vocês poderiam fazer essa prova online. Só que aqui na notícia tem explicando que algumas escolas entraram em contato com a organização da UBI com relação a problemas de internet para os alunos, problemas às vezes de máquina ou alguma coisa do tipo. Então, algumas pessoas iriam ter que ficar de fora por não ter acesso ou à internet ou a algum equipamento que fosse necessário para realizar a prova. Então, eles decidiram que vão realizar a fase 1 em 2 turnos. O primeiro turno vai acontecer normalmente, como já estava previsto para o dia 15, e o segundo turno não tem uma data definida ainda. Então, eles ainda vão divulgar a data do turno 2 no calendário, tá? Provavelmente isso vai implicar na fase 2, quer dizer que provavelmente a fase 2 vai ficar um pouquinho mais para frente. Só que, como tem dizendo aqui também, eles querem manter a data da fase 3, que é em outubro. Eu não sei, a gente não sabe quando vai ser esse turno 2, mas pelo entendimento que a gente teve aqui da notícia, é que eles vão aguardar um pouco para fazer o turno 2, e ele não seria online, ele seria na escola quando retornássemos. É normal, como foi ano passado, né? E aí, a vantagem de fazer no turno 2 é o tempo. Vocês vão ter mais tempo para se organizar, para estudar. Teve muita gente que disse que não estudou tanto quanto queria, né? Tá bem em cima. E também tem o pessoal do primeiro ano, né, que viu pouca aula, porque a gente teve que parar, né, as aulas, o calendário foi suspenso. Então, vocês não viram tanto conteúdo. Não sei se tem alguém do primeiro ano por aqui. Mas a gente teria, assim, mais tempo para estudar, todo mundo, dependendo da turma, né, se é primeiro ano, quarto ano, ia ter mais tempo de estudar, para a gente poder fazer aí na fase 2, quer dizer, a fase 1 no turno 2. Então, só que a gente não sabe bem quando vai ser essa data. A gente sabe que vai ser antes de outubro, né, porque a fase 3 é em outubro, eles não querem mudar a fase 3 de data. Então, provavelmente, se a gente for ver aqui no calendário, olha só, a dia 15 ia ser a fase 1, a fase 2, ela estava marcada para, cadê, deixa eu localizar ela aqui, estava marcada para agosto, não tem uma data fixa, tinha 17. Então, eu estimo que vai ser mais ou menos esse turno 2 aí, provavelmente vai ser ou em agosto, ou no finzinho de julho, quando a gente tivesse aí expectativa de retorno às atividades na escola, né? Aí eles iam acabar adiando essa fase 2, provavelmente vai ser empurrada para setembro, e a fase 3 continuaria em outubro. Mas tudo ainda muito incerto, né? A gente não sabe muito bem como nem quando vai ser. Mas acredito que a gente pode colocar aí para o IFAL Palmeira fazer as provas, então, no turno 2. E aí a gente não faria a prova no dia 15, como a gente combinou, de entrar todo mundo no horário e fazer a prova. E a gente esperaria, então, a data do turno B, na expectativa de que a gente pudesse fazer isso já na escola, certo? E a gente poderia aproveitar esse tempo, então, para estudar. Beleza? O que é que vocês acham aí? Pode ser a gente deixar aí para esperar turno B. A gente só ficou, eu estava conversando com o Emerson, a gente só ficou em dúvida, né, se o turno B vai ser obrigatoriamente na escola ou se ele vai ter a flexibilidade de poder fazer online em casa também. Por quê? Porque, como eles não deram uma data ainda, né, e cada estado vai seguindo um ritmo diferente aí nesses números dessa pandemia, então a gente não sabe exatamente se na data que eles marcarem o turno B, turno 2,
a gente já vai estar de volta no IFAL. Tem essa dúvida que ficou no ar, e não dizendo lá na notícia se vai ser exclusivamente na escola ou se vai ser possível de fazer online, caso a gente ainda não esteja pronto para voltar para a escola na data que eles marcarem esse turno 2. Mas eu acho que a gente pode esperar um pouco também, né? Além de vocês poderem estudar mais, a gente teria mais tempo aí para se preparar, os conteúdos poderiam ser revistos, ou o pessoal do primeiro ano pela primeira vez ver os conteúdos, né? E então a gente fica esperando essa data do turno 2, e no dia 15 a gente vai só estudar e não vai precisar necessariamente fazer a prova, certo? E quem não entrou ainda, pessoal, entrem lá no site, nessa parte aqui de acesso a competidores. Eu até fiz um login aqui, agora que eu não vou lembrar a minha senha, porque eles fizeram uma senha meio louca, né? Mas acho que eu só vi aqui. Pronto, ó. Eu criei um competidor teste para ver como é que funcionava essa área do acesso ao competidor. Aí vocês cliquem lá no link, coloquem o login de vocês, que é o e-mail, e a senha que vocês receberam por e-mail, entrem aqui e vocês vão ver que tem aqui uma opção, ó, prova online, link para prova teste, ó, link para acesso. Quando você clica aqui, deixa eu ver se vai aparecer, porque já vai aparecer, pronto. Vai ter aqui 3 questões e o tempo aqui de 2 horas. Isso aqui era para você se habituar, se conhecer aí esse ambiente da prova teste, aliás, da prova online, que a gente iria fazer no dia 15. Mas entrem mesmo assim, porque se o turno 2 for liberado para essa prova online, a gente vai usar esse mesmo ambiente também. Então, entrem, clica aqui em iniciar, aí vocês vão poder ler as questões, vão poder tentar resolver, o tempo vai ficar aqui, ó, piscando, certo? E passando os minutos para você saber quanto tempo restante você tem. Quando você entrar aqui, você vê as questões, a área da questão é bem parecida com a área das atividades do Pratique. Eu entrei aqui na prova teste, ó, vou colocar esse nota esquecida, inclusive eu mandei para vocês durante a semana. Então, vocês vão ter a mesma estrutura que a gente já conhece, já expliquei para vocês. Vem aqui, ó, seleciona a linguagem do arquivo que você vai estar enviando, escolhe o arquivo no seu computador e submete. Quando você submete o arquivo, ele vai dar duas respostas, ou aceito ou não aceito. Ele não vai dizer quantos pontos você fez, nem se está certo ou errado. Ele só quer dizer que aceitou o seu arquivo, a sua submissão. O cálculo da nota e da pontuação vai ser feito depois, vai sair todo mundo, a nota de todo mundo junta de uma vez, tá? No mesmo dia. Então, não vai ser na hora que você submeter que você vai saber se acertou ou não. Você só vai saber se o arquivo foi enviado corretamente, se ele foi aceito lá no servidor da UBI. E aí, o que acontece? Se você, por acaso, resolver melhorar a sua solução, quiser mandar de novo, pode mandar de novo, quantas vezes quiser. O que tem explicando aqui nas instruções é que você pode fazer no máximo 50 submissões no total. Então, você pode tentar várias vezes, mas não mais que 50, das 3 ou 4 questões que vierem no dia da prova. E que vai ser aceita, eles vão avaliar a questão, a última submissão aceita que você mandou. Então, mande o seu código certo, o que você achar que está mais certo, né? Por último, que é o que eles vão analisar para fazer a contabilidade lá dos pontos. E quando você terminar de testar a prova, você clica aqui em encerrar. Ok. E ele vai colocar essa mensagem aqui de prova teste finalizada. Mas se você quiser fazer de novo, fica aparecendo isso aqui, ó, a prova teste já foi realizada. Se você quiser fazer de novo, você tem um lugarzinho aqui embaixo, ó. Quero fazer a prova novamente. Aí você clica aqui de novo e ele reseta, e aí você pode entrar novamente no link para fazer a prova de novo, ou tentar de novo. Então, você pode fazer isso várias vezes também para testar aqui, beleza? Essas questões são questões de OBIs passadas, que eles escolheram para colocar aqui, mas também dá para vocês observarem como vai ser esse ambiente. Certo? Dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo?
Pronto. Fiquei conversando aqui com vocês. Esqueci de mandar o link para o Tiago, mas ele já recebeu. Esperei ele entrar daqui a pouco aqui para gente conversar com ele. Ele vai contar um pouco aí da experiência, certo? E aí, mais alguma pergunta que vocês têm a fazer? Tem pouca gente hoje. Não sei se o pessoal esqueceu, não sei. Mas na semana passada tinha mais gente, hein? Professora, a senhora poderia criar um simulado também no The Hux, né? Pronto, é uma boa ideia, Lucas, porque como a gente estava com a data bem em cima, né? Eu ainda não tinha pensado em fazer isso, justamente porque praticamente a gente já ia seguir agora para a prova, mas a gente vai escolher o turno 2 mesmo, então dá sim para a gente treinar de outras formas, fazer aí um simulado, a gente pode marcar um dia, cronometrar o tempo, vocês tentarem resolver as questões, certo? Ó, só para ter uma ideia, tem 32 inscritos e aqui só tem 12 pessoas. Dessas 12, um é a minha apresentação, um é o Emerson, professor. Então tá faltando uma galera aí. Talvez, pela data estar muito próxima, algumas pessoas já ficado com receio de fazer a prova. É possível. Aí desistiram, né? Pelo meio do caminho, só é pessoal do primeiro ano, né? Que não viu repetição ainda. Aí, Isso. com essa mudança da data, com mais tempo para estudar, talvez a gente consiga pegar esse pessoal de volta e colocar mais gente também. Uhum. E aí a gente marca outros dias também pra gente ter a dúvida aqui. E aí vocês aproveitam esses momentos, gente, porque de qualquer forma a gente tá lá online no Telegram, mas aqui é diferente, né? Pelo menos a gente consegue trocar uma conversa aqui, escutar outras vozes, né? Para quem quiser falar. Sério, simulado é legal também, né? Para ver a questão do tempo, né? Porque a questão lá no Telegram, você fica solto, né? Você pode fazer um pedaço, faz outro pedaço depois, e com o simulado dá para você começar a saber controlar mais o tempo, né? Então, eu podia talvez pegar alguma questão e marcar um dia, meia hora, todo mundo no Google Meet. A questão é que cada um vai fazendo, vai dando a ideia, vai respondendo, vai ajudando o outro para fazer com que fosse uma solução coletiva e, de repente, a gente, cada um dando uma ideia e juntando para a gente ver se a gente consegue fazer um código. Isso, a gente pode também pegar alguma questão aí mais difícil, e aí a gente pode dar um assunto aqui rápido para vocês no início, um pouco de teoria, e aí depois a gente abre a questão e vocês vão lá tentar fazer. E a gente vai treinando até essa data indefinida aí, que ainda não sabemos quando vai ser, né? É o ano das incertezas. Ô, professora, também tem uma coisa, acho que eu não consegui ainda achar direito, assim, facilmente no site, o resultado das questões dos anos anteriores. Não tem algo muito explícito no site. Mas quem quiser, é só você botar resolução questões OBI, e aí um dos links tem anos anteriores, OBI. Aí você consegue acessar resultados das questões. Eu não sei se tem uma maneira mais fácil, porque eu realmente já vasculhei o site deles e eu não consigo achar um botão com essa finalidade. Eu acredito, Lucas, que quando você entrar aqui no site, é porque tá bem escondidinho mesmo. Você vai até lá no rodapé embaixo, aí tem aqui anos anteriores. Ah, tá. Aí quando você vem aqui, acho que é o Thiago, Aí quando você entra aqui nesse link, ele mostra os anos anteriores, você escolhe o ano, a modalidade, fase, aqui em cima tem as medalhas, aí você vem aqui para as provas, tá? Escolhe aqui, aí você vai conseguir ver os códigos de cada uma, tá? É porque tá escondidinho mesmo aqui embaixo. Tiago, tá por aí? Seja bem-vindo e boa tarde aí. Pronto. Gente, esse é o Tiago, como eu falei para vocês. Ele é finalista aí da maratona. A maratona, resolvendo aqui o microfone dele. A maratona de programação, como eu estava falando para vocês, funciona em trio. É algo parecido com aquele torneio que a gente fez ano passado.
Só que, diferente da UBI, você tem que fazer sozinho, né? Você compartilha ali um time e além de você ter que resolver problema, você também tem que saber trabalhar em equipe. Então, é uma modalidade de competição parecida, tem essas diferenças aí interessantes também. E aí eu convidei o Tiago para ele contar um pouco da maratona, da experiência, de como que ele estudou, como é que ele estuda ainda, né, e, enfim, contar um pouco da trajetória, como foi chegar no final, se ele viajou, para onde ele foi, né, qual que é a alegria de receber o balão lá na maratona, se ele fica assim, porque quando a gente fez o torneio lá na escola, né, que começamos a distribuir os balões, aí a gente já fica feliz quem recebe, mas a equipe do lado fica vendo, eita, ó, a equipe aqui já conseguiu tantos balões, a gente nem conseguiu ainda, tem esse outro lado também, né? Verdade. É uma pressão psicológica que você faz, que você recebe também ao ver os outros ganhando esses prêmios. Então, daqui a pouco, quando ele resolver aí o microfone, a gente conversa. Certinho? Pronto, aí vamos ver o que mais que tem aqui no site interessante. Pronto, aí quando você encontra então esse link escondido aqui, você tem que saber também qual é a modalidade da prova e a fase, porque aqui no Pratique, você vem aqui ó, nas modalidades, por exemplo, modalidade de programação, você entra aqui no nível 2, você pega uma questão aqui, elas estão todas abertas, né? E aqui do lado você encontra mais fácil, eu acho que esse formato aqui ficou mais fácil de encontrar. Mas aí, caso tu queira ver a resposta de uma dessas questões aqui, vai ter que dar uma olhada qual que é a fase dela e qual que é o ano. Por exemplo, se eu quisesse ver essa Macacos Me Mordam, né? Fase 2, 2015, do nível 2. Aí, você tem que vir para cá e encontrar. Já está esquecido, 2015. Fase 2 do nível 2. Aí tem que vir aqui, ó, fase 2, programação, e encontrar ela aqui, ó, no nível 2. Ficou bem estranho, né, para encontrar, mas tem aí os códigos. Algumas tem só em Python 2, outras tem em Python 3, a maioria tem C. Acho que poucas você encontra solução em Java, mas tem também. E aí dá para você baixar e dar uma olhada no código, qual foi a ideia aí que a UB colocou como resposta, vamos dizer assim, para aquela questão. Outra coisa que eu observei aqui no site. Às vezes você entra numa questão, por exemplo, escolher um aqui, nível 2 mesmo. Por exemplo, às vezes você entra nessa questão aqui da soma, que é uma questão mais complicada, você coloca o código e submete. E aí ele fica carregando a página, carrega, demora muito, não resolve nada, e não aparece nenhum resultado, só aparece um errozinho lá, dizendo que entre em contato com o organizador do site, uma coisa assim. Das tentativas que eu fiz aqui, geralmente quando acontece isso, na realidade o seu código não está passando, porque está excedendo o tempo limite. Alô? Oi, Tiago. Tá dando para me ouvir? Tudo certinho? Ouvindo sim. Pronto, desculpa aí, pessoal. Nada, tranquilo. Aí, gente, se der esse erro, na verdade é o seu tempo que está passando aí, e não sei por que eles não conseguem dar essa resposta direta para você, mas se acontecer isso, provavelmente é o tempo limite excedido, tá?